Bem, pessoal, vamos lá para mais um problema. Agora, vamos fazer o problema 8, né? A figura 2330 mostra duas... Sim, do capítulo 3, né? A figura 2330 mostra duas cargas esféricas não condutoras mantidas no lugar, né? Lembrando, se ela não é esférica, ela é isolante, as cargas ficam fixas na superfície aqui, ok? E elas não se redistribuem por causa da presença da outra distribuição, ok? Depois eu vou desenhar isso. A casca 1 possui uma densidade superficial de carga uniforme de 6 microcoulomb, né, por metro quadrado na superfície externa e um raio de 3 centímetros. A casca 2 possui uma carga uniforme, né, superficial, densidade de carga superficial de 4 microcoulomb por metro quadrado na superfície externa e raio de 2 centímetros. Os centros estão separados por uma distância de 10 centímetros. Em termos dos vetores unitários, qual é o campo elétrico no ponto x igual a 2 centímetros? Então vamos lá. Então agora o problema do capítulo 3, problema 8. Ok? Então bem, deixa eu desenhar aqui o desenho que está lá, né? Você tem uma superfície esférica, maiorzona, tem uma pequenininha, aqui está o eixo Y, aqui está o eixo X, ok? Eixo X, aqui está o eixo Y, ok? Essa aqui tem um raio de 3 centímetros, ou seja, a distância daqui para cá é 3 centímetros. Essa tem um raio de 2, então isso aqui é 2 centímetros, ok? A distância entre seus centros, ou seja, a distância daqui para cá, é de 10 centímetros. De maneira que você tem que a distância das duas pontas aqui, isso aqui é 2, aqui é 3, aqui tem que ser 5 centímetros. Então, a questão diz o seguinte: calcule o campo a uma distância de 2 centímetros no eixo do eixo X. Calcule esse campo horizontal, né? Então você quer calcular o campo neste ponto. Note, a primeira coisa que a gente tem que notar é que, como são isolantes, né, as cargas estão distribuídas, podem estar distribuídas uniformemente, mesmo na presença de outra distribuição. Veja, isso aqui é o caso isolante, né? Caso que eles são distribuições de carga, mas em cima de um isolante. Se isso aqui fosse o condutor, isso daria isso aqui, mas uma coisa parecida com isso aqui, né? Então, as cargas iam se repelir, como eles estão no condutor, elas poderiam se movimentar. A maioria ia se concentrar para o lado de cá, e na pequena, a maioria ia concentrar-se para o lado de cá. Ok? Isso só pode acontecer na distribuição uniforme na presença de outra distribuição, se eles forem isolantes, que é o caso do problema. Ok? Então essa aqui é a distribuição de carga da primeira, e essa aqui é a distribuição de carga da segunda. Ok? Bem, para resolver esse problema, a gente vai resolver dois outros problemas, né? Entenda o seguinte: você quer calcular o campo nesse ponto P aqui. Então note que essa distribuição vai ter um campo nesse ponto, e essa vai fazer outro campo nesse ponto. Então eu vou fazer o seguinte: então eu vou dizer que o campo no ponto P vai ser a soma, né, do campo devido à primeira distribuição mais o campo devido à segunda distribuição, ok? Bem, a gente pode usar o teorema das cascas esféricas, né? Ou seja, note que o ponto está dentro de uma distribuição de carga esférica. Então, se você lembrar lá da aula, se você tiver uma carga ou um ponto dentro de uma distribuição de carga esférica,
essa carga não gera campo dentro da partícula ou do ponto. Então esse campo aqui é zero. Recomendo vocês derem uma olhada aí nos teoremas de cápsulas esféricas, ok? Usando o mesmo teorema, essa carga aqui, ou essa distribuição de carga, vai se comportar como uma carga pontual que tem essa carga aqui. O valor Q, positivo, né? Então, eu posso dizer, então, o seguinte. Ou você poderia fazer dessa forma, ou usando a lei de Gauss, né? Usando a lei de Gauss, você diria o seguinte, né? Isso aqui é zero, novamente, só recapitulando aqui, o EP vai ser igual ao E2, né? Ou seja, é o campo devido a essa segunda distribuição, ok? Devido à segunda distribuição. Bem, basta calcular isso aqui por uma carga pontiforme ou pontual, né? Você encontraria, né, o campo neste ponto P, ok? Mas como não foi dado o valor desta carga e sim a densidade de carga aqui, σ2, e foi dado σ1 aqui, então vamos utilizar a lei de Gauss, né? Então a lei de Gauss diz que a carga envolvida é igual a integral ε0 integral de E dA, ok? E nós vamos passar uma superfície gaussiana que ela sai daqui do centro, né? Desculpa, ela passa por esse ponto P aqui. Então, deixa eu fazer o desenho aqui. Só lembrando que a gente sabe que se você fosse usar a lei de Gauss para aqui, para esse problema, então seria uma superfície gaussiana assim, com relação para calcular o campo devido a essa distribuição de carga. Note que também pela lei de Gauss, a carga aqui dentro é zero. Então, o campo, né, se a carga é zero, o fluxo vai ser zero, o campo vai ser zero, okay? Devido a essa distribuição de carga. Então, tanto usando o teorema das cápsulas esféricas quanto a lei de Gauss, que não deveria ser diferente, o campo é 1 devido a essa distribuição de carga nesse ponto P, vai ser zero. Então, só vai ter campo devido a essa distribuição de carga. Que eu pego é o seguinte, então, na verdade, se o problema para calcular o campo nesse ponto aqui, você precisa olhar apenas para a distribuição na esfera 2, né? E aí o que é que a gente faz? A gente passa uma gaussiana que passa pelo ponto, uma gaussiana esférica, ok? Que passa pelo ponto. Qual é a distância dela, né? Então, a distância daqui para cá é 2 centímetros, daqui para cá é 10, né? Ok? Então, a distância, né, daqui para o centro, que é o raio da minha superfície gaussiana, vai ser 8 centímetros. Eu vou chamar esse cara aí de um R', né? R' vai ser igual a 8 centímetros. Ok? Bem, então vamos calcular a lei de Gauss, né? Novamente, a carga envolvida vai ser igual ao meu σ2 que foi dado no problema, ok? σ2 foi dado, depois a gente vê quanto vale. Vamos anotar logo aqui para não ficar, né? Então, σ2 vai ser igual a, só relembrando, σ2 vai ser igual a 4 microcoulomb por metro quadrado, tá bom? Então vai ser igual a 4 microcoulomb por metro quadrado. Ele deu σ1, mas a gente não vai precisar usar ele, que a gente viu agora, tanto pelo teorema das cápsulas esféricas quanto pela lei de Gauss, foi 6 microcoulomb por metro quadrado, ok? Bem, então você vai ter a carga envolvida vai ser σ2
vezes a área da superfície gaussiana, né? Ok? E isso vai ter que ser igual a integral, o ε0, da integral de E dA, ok? De E dA. Então, se você olhar para a superfície gaussiana, o E dA, né? O E está paralelo ao dA, tem simetria esférica o problema. Então, isso aqui vai ser o módulo de E, módulo de dA, do vetor, vezes o cosseno. Mas, se você olhar aqui, por qualquer ponto aqui, o campo está saindo e o dA também, né? Então, o ângulo é 0, cosseno de 0 dá 1. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo σ2, área da superfície gaussiana. Isso vai ser igual a ε0. Ok? Desculpa, aqui está errado, né? Aqui não é área da superfície gaussiana, é a área da esfera, né? Vou só ajeitar aqui de G para E. Porque a área da superfície gaussiana vai vir do fluxo que eu estou integrando na superfície gaussiana, tá? Então aqui é a área da esfera, ok? Só para não confundir. Então aqui é a área da esfera, ok? Bem, então aqui você vai ter o campo é constante, sai da integral. A integral de dA vai ser a área, agora sim, da superfície gaussiana, tá? Aqui é um E e aqui é um G. Então, quem é a área da superfície gaussiana? A área da superfície gaussiana vai ser igual a 4π, ok? O raio da superfície gaussiana, eu chamei de R' ao quadrado. Quem é a área? Quem é a área da superfície esférica? Vai ser igual a quem? Vai ser igual a 4π vezes o R2 ao quadrado. Ok? Se você jogar esses dois valores aqui, ok? Perceba que as áreas não vão cortar. Então, a gente vai ter o seguinte, né? σ2 4π vezes R2 ao quadrado vai ter que ser igual a ε0, é a área da superfície gaussiana, que é 4π R' ao quadrado. Bem, veja o seguinte, 4π vai cancelar aqui com esse 4π. Então você vai ficar com campo tem que ser igual a quem? σ2 sobre ε0 R2 ao quadrado sobre R' ao quadrado. Ok? Então, substituindo os valores, você tem lá em cima, então o campo vai ser igual a quem? σ2, 4 microcoulomb, ok? ε0, 8,85 vezes 10 a menos 12, ok? Vezes R2 ao quadrado, ou seja, não precisa transformar para metro, porque aqui embaixo também vai ter um R' ao quadrado, que a unidade também, esse centímetro quadrado, vai cortar. Então não precisa transformar, coloca direto, né? Então vai ser 8 centímetros ao quadrado, desculpa, aqui é o 2 centímetros ao quadrado, dividido por R', que a gente viu lá em cima, 8 centímetros ao quadrado. Ok? Então se você calcular, vamos dar só uma ajeitada nessa conta aí, você vai ficar com o seguinte: micro, lembrando que micro é 1/4
é 10 a menos 6. Então você vai ficar com 4 ao quadrado dá 16, dá 4, desculpa, 2 ao quadrado dá 4 ao quadrado dá 16, mas 2 ao quadrado dá 4, vezes 4 dá 16, 16 dividido por 1, 8 desse aqui dá 2, né? Então vai ficar 2 vezes 10. 10 a menos 6 vezes 10 a 12, que aqui está negativo, vai subir positivo, então vai dar 10 a 6. Ok? Isso tudo dividido por 8,85 e ainda sobrou um 8 daqui de baixo. Ok? Então, se você calcular isso aí rapidamente, deixa eu pegar a calculadora. Então, você vai ter 2 dividido por 8,85 dividido novamente por 8. Ok? Você vai ter 0,028, ou seja, o seu campo vai ser igual a 2,8, né, só conferindo, 2,8 vezes 10 a menos 4 Newton por Coulomb. Ok? É isso aí, pessoal. Bons estudos a todos. Até a próxima.